Desde 2015, a Organização das Nações Unidas instituiu o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. A Fiocruz apoia essa iniciativa e disponibiliza uma programação virtual para a discussão do tema. Hoje, no Bate-Papo na Saúde, duas trajetórias que ilustram as dores e delícias de ser uma mulher cientista. Nossa primeira convidada é Fernanda Garrides, sanitarista, epidemiologista e membro da Associação de Pós-Graduação da Fiocruz. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Eu comecei falando que lugar de mulher é onde ela quiser, mas você estampa na camiseta que lugar de mulher é na ciência. Como é que isso começa? Quando a menina Fernanda estava estudando, ela já tinha a compreensão que lugar de mulher também pode ser na ciência? Bem, primeiro eu falo da camiseta, né, porque foi uma ação, uma política da Associação Nacional de Pós-Graduandos, né, no Brasil, uma ação promovida para poder dizer e gritar, aclamar que lugar de mulher também é na ciência, que a ciência também tem que ser um espaço ocupado por mulheres. Bem, em relação à pergunta, quando eu era bem menininha mesmo, a minha mãe era secretária de um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, um laboratório de pesquisa clínica, e ela me levava às vezes para trabalhar com ela lá, né, ficar no trabalho enquanto ela estava trabalhando. E foi aí meu primeiro contato com a ciência, quando eu vi uma figura masculina, né, um cientista, que me inspirou inicialmente a seguir nessa carreira. Eu queria ser como ele. Então, desde muito pequenininha, eu quis ser cientista, eu quis estar na área da ciência, mas ao longo do caminho eu ouvi muitos nãos, né? E ouvi muitas vezes que não era um lugar para mim, né? Era um lugar para homens, um lugar para pessoas mais favorecidas na sociedade. Então, eu vinha de uma família muito humilde, muito simples, e sou, inclusive, a primeira, né, a chegar na pós-graduação, a chegar na academia, a chegar na ciência. Então, eu não tinha um exemplo muito perto, né? Só tinha esse exemplo que era o chefe da minha mãe. Então, eu ouvi muitas vezes que, embora eu quisesse, não era um lugar para eu estar, que a ciência não era um lugar para mim. E aí você toca num ponto que acho que é fundamental, que é a possibilidade das meninas olharem para os lugares onde a ciência está representada e poderem se ver, né? Ver outras mulheres, tanto mulheres pobres quanto mulheres mais favorecidas, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, e compreender que esse também pode ser um lugar para elas, né? Sim, é bom lembrar que a ciência moderna, ela é um produto de vários séculos de exclusão das mulheres, né? Exclusão e apagamento das mulheres no campo, né, científico, dentro das instituições produtoras de conhecimento e de ciência. Então, a gente, para hoje a gente conseguir estar nesse espaço, a gente tem que quebrar muitas barreiras, inclusive do imaginário social, né, de que não é um espaço para as mulheres. Então, trazer esse debate desde cedo, né, ter exemplos, e aí por isso que é tão importante essas ações de divulgação científica. Hoje existem vários projetos, né, para trazer as meninas para perto da ciência. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não tem esse exemplo. E muitas vezes no espaço da escola, né, quando a gente cursa, a gente também não tem nem recursos, né, nem um laboratório, nem nenhuma atividade que nos aproxime do método científico, e muitas vezes a gente não debate esse tipo de profissão como uma das opções, né, para seguir a carreira. Então, é muito importante ter figuras da ciência, que são mulheres, que representam vários grupos, né, próximo dessas jovens estudantes, para que elas entendam que aqui também é um lugar para elas, é um caminho a ser seguido como carreira. Recentemente você participou de um e-book chamado Maternidades Plurais e você teve um capítulo assinado chamado Trajetória de Gestação na Adolescência à Ciência. Do que se trata esse capítulo? Isso, esse capítulo foi quase que uma cartaz, porque nele eu trouxe toda a minha trajetória desde essa infância, né? Eu até comento sobre essa questão de ir no trabalho da minha mãe, ver ali uma figura da ciência, embora fosse um homem, mas eu concluo no final do capítulo que a minha mãe foi a verdadeira intermediadora disso tudo, né? Na verdade, eu me aproximei por causa de uma mulher e não do homem cientista que estava lá. Mas nesse capítulo eu trago toda essa trajetória, né? Desde esse desejo da infância
até uma gestação na adolescência, que, né, quando eu tive essa gestação, tive meu filho, aí eu comecei a lidar com outras questões, né, não só da figura de mãe, mas da figura materna também, né, desse imaginário também social de que a partir do momento em que você é mãe, você não consegue mais pensar tão bem, você não consegue produzir tão bem, então que você passa então a ter que se dedicar ao cuidado, ao lar, e eu queria romper com isso também, porque quando eu fui mãe assim tão jovem, eu ouvi muito que a minha vida tinha acabado, né? Que os meus sonhos já não podiam mais ser alcançados. Então eu tive que batalhar mais ainda para poder romper com isso e conseguir entrar, ingressar na universidade, conseguir cursar o mestrado, chegar no doutorado. Então eu trago um pouco disso, assim, né? Desses desafios e das delícias também dessa caminhada, porque enquanto ao longo desse processo, né, várias vezes eu me vi em algumas dificuldades, por exemplo, em relação a ter a renda suficiente para poder manter meu filho, para poder continuar meus estudos, em relação aos assédios diversos que a gente é afetada no meio do caminho por eles, né, que é de você ser mãe, você não ser considerada para um determinado trabalho, uma determinada bolsa, um determinado estágio, por ter essa condição de mãe, por todo o preconceito que envolve, né, isso de ser uma mulher, mãe, tentando ascender na carreira científica, né? Hoje em dia já existem vários movimentos que discutem sobre a maternidade na ciência, quando você já é cientista e tem filhos, né, o impacto que isso gera. Mas eu sempre carrego essa bandeira que a gente tem que começar a discutir desde o início, né? Desde essas mães que ainda não acessaram o ensino superior e que têm esse sonho de se formar, de continuar qualquer carreira que seja de nível superior e que muitas vezes não têm o suporte social, nem as políticas, né, estatais, os dispositivos públicos que possam ajudar essas mães, né, ficando com suas crianças, dando as condições para que elas continuem seus estudos, para que elas se qualifiquem profissionalmente. Então, nesse capítulo eu trago um pouco disso tudo, assim, dessa trajetória difícil que é quando a gente é uma mãe que deseja ser cientista, né? E na sua própria trajetória, isso se transformou também numa bandeira de luta, né? Além da sua pesquisa, da sua ciência, você também se coloca como uma defensora, né, de que essa condição de maternidade não seja uma negação para quaisquer outras coisas, né? Inclusive a ciência. Sim, exatamente. Eu vi que no momento em que eu estive, né, me tornei mãe, estive grávida e vi que o apoio reduzia mais ainda, né, porque quando você é uma mulher que decide seguir a carreira científica, que tem uma inclinação mais à matemática, por exemplo, como eu tinha, né, que já é considerado uma área que não é muito para mulher, então eu já sofria toda essa carga, né, de negação disso, e aí me vejo mãe. Então, eu precisei, assim, ter força para poder incentivar outras pessoas ainda, porque nessa caminhada eu encontrei com outras mães. E muitas que diziam assim, nossa, você é um exemplo, porque você consegue, com a maternidade, conseguir ainda ir atrás dos seus sonhos. E muitas delas desistiam, né? Desistiam ou, às vezes, tinham conflitos sérios familiares, assim, de maridos que impediam elas de estudar. Então, muitas tinham muita dificuldade para poder conseguir ir atrás dos seus sonhos. E aí eu vi que eu precisava fazer, então, dessa minha história e desse desejo, dessa determinação que eu tinha de chegar onde eu queria desde pequena, que eu tinha que fazer disso uma luta mesmo. E desde então é o que eu tenho feito. Numa outra mesa você também falou sobre as mulheres na ciência usando duas outras palavras, que é permanência e parentalidade. Onde é que essas palavras entram nessa questão? Isso, porque é justamente esse movimento, né, que eu discuto bastante, de não olhar apenas as cientistas já formadas, né, que já alcançaram esse nível de qualificação e que se tornam mães, mas olhar para todas as mães que também desejam ascender nas suas carreiras. Então, enquanto eu fui diretora da Associação Nacional de Pós-Graduandos até o ano passado, essa era uma das nossas agendas, assim, de luta, de discussão, de como a gente pode transformar os ambientes onde se faz ciência, né, nas instituições científicas e tecnológicas, como a gente pode transformar esse ambiente mais acolhedor. E aí não só para a mãe, né, mas para as mulheres de forma geral, e considerando essa condição
da maternidade que pode vir nesse caminho. Então, por exemplo, existe um estudo, né, sobre a base técnico-científica de 2016, que relata mais ou menos que a média de titulação no mestrado é em torno de 32 anos e a de doutorado em torno de 37,5. E essa faixa, né, de idade é também a faixa onde a grande parte das mulheres tem seus filhos. Então, a gente não pode desconsiderar que o ambiente, né, acadêmico ele vai perpassar ali por situações que envolvem a gestação, que envolvem crianças, né, que envolvem mulheres que têm filhos. Então, lutar por todas as políticas para pensar essas instituições de uma forma mais acolhedora, que acolha tanto a diversidade de mulheres, como, por exemplo, se elas desejarem ter filhos, se elas tiverem filhos, ter condições de continuar seus estudos, suas qualificações profissionais com essas crianças. Então, por exemplo, até um simples banheiro, né, que tem uma estrutura familiar, que comporte uma criança recém-nascida que precisa de uma troca de fralda, por exemplo, isso dá um suporte já para essa mulher. E aí eu trago isso com muita propriedade, porque assim que eu tive meu filho, eu entrei na universidade e amamentei ele, né, durante esse primeiro ano que eu estava na universidade, e era muito difícil, né, conviver com isso, assim, uma criança recém-nascida ir para a universidade, e eu não era a única mulher que precisava, entre uma aula e outra, ter uma criança ali por perto, e em algum momento a gente chegou a ser barrada, né, as crianças chegaram a ser barradas de entrar no prédio. Então, a gente fez todo um movimento para poder acolher essas mulheres que precisavam ir com suas crianças, né? Então, desde pensar essa estrutura toda de acolhida até políticas, né? Então, a gente tem a licença maternidade, por exemplo, na pós-graduação, ela é muito recente, ela é do ano de 2017, né? Foi uma conquista também de muita luta das associações de pós-graduandos. E, além disso, o valor da nossa bolsa, né? A grande financiadora hoje da pós é a CAPES, e a nossa bolsa está sem reajuste há quase 8 anos, né? Vai completar 8 anos já. E é uma bolsa que ela tem o mesmo valor, então quando a gente é mãe, por exemplo, a gente não recebe um auxílio creche, a gente não tem nenhum outro dispositivo, nenhum outro tipo de auxílio que favoreça, incentive que essas mães continuem estudando, fazendo suas pesquisas e se qualificando. Então, tem toda uma complexidade aí de fatores, né, que vai desde a estrutura física mesmo, ao apoio moral, a condições políticas que nos incentivem a continuar, a não desistir, a não abandonar nossas carreiras devido à maternidade, por exemplo. Bom, então, parabéns por essa trajetória, né? É muito bacana ouvir que as diversidades não foram, não te impediram de seguir e se transformar nesse exemplo, mas que cada vez haja menos adversidades, né? Para que o lugar da mulher possa ser onde ela quiser e também na ciência. Obrigado pela presença aqui conosco, Fernanda. Obrigada a vocês pelo convite. E o Bate-Papo na Saúde vai fazer um breve intervalo e volta já falando ainda sobre mulheres e meninas na ciência. Até já. O Bate-Papo na Saúde está de volta falando sobre mulheres e meninas na ciência. Nesse bloco, nossa convidada é Larissa Ellen Prates, estudante do Colégio Pedro II e aluna do PROVOC. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Antes de falar do PROVOC, eu queria falar da sua trajetória de estudante. Em que momento você percebeu que era possível ser uma mulher cientista? Isso já existia ou a percepção veio em algum momento que a gente pode destacar? Então, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu acho que isso está intimamente ligado com a ciência, com certeza. Mas nós enquanto jovens, estudantes de ensino médio, não conseguimos imaginar um horizonte tão além quanto a ciência e quanto estar presente em uma instituição desse cunho, né? E o Pedro II também teve um papel importantíssimo e muito direto nisso, por ser uma instituição que não só visa a questão do estudo, a questão do aluno nesse papel, mas também da descoberta do aluno enquanto cidadão, enquanto
pesquisador da própria vida. O Pedro II ele tem, sim, esse cunho e é a ponte entre um aluno de ensino médio e o Provoque. Foi o Pedro II que fez essa ligação da gente com a Fiocruz. E o Provoque, como é que ele chega, né? Esse nome é bom, né? Ele provoca e, ao mesmo tempo, é um programa de vocação científica. Realmente. Provoca. Como é que ele surge? Assim, como é que você percebeu que ele poderia ser um caminho? E como você definiria, até para quem não conhece, como você definiria o que é o Provoque? O Provoque, o nome, né, já diz sobre um programa de iniciação científica na área da saúde, mas eu acho que é muito mais, sabe? Quando nós entramos, é realmente o ato de provocar em você um ser que você até então não conhecia, uma parte tua que você não conhecia. O Provoque é muito mais uma família para a gente, uma oportunidade, uma estrada em um ponto que a gente não imaginava chegar. A realidade é essa. O Pedro II ele tem uma parceria com a Fiocruz, né? Então ele disponibiliza um coordenador específico para as iniciações científicas. Esse coordenador é o que vem até nós, conversa sobre a possibilidade, e nós entramos em um processo seletivo tanto por parte do Pedro II quanto por parte do Provoque. Então, é esse coordenador que faz essa ligação entre a gente e o Provoque para podermos conhecer o programa. Como é que você acha que a gente pode colocar tudo isso que você está falando e agregar a questão de ser mulher, né? A gente está falando das meninas e das mulheres na ciência. Você vê algum tipo de impedimento, uma dificuldade a mais por ser mulher? Claro, não é notável, né? Nós, mulheres, fomos, desde o início, postas em lugares subalternos na sociedade. Isso, claro, por ter vindo de uma sociedade patriarcal, e isso, com certeza, se sustenta até hoje. É uma luta constante, nós estamos ganhando espaço na ciência, mas ainda é um processo. E é um processo que ainda tem uma caminhada cumprida, né? A realidade é que um menino, por exemplo, quando é pequeno, ele vai ganhar um foguete de brinquedo, alguns blocos de montar, algo que sugere isso no seu futuro, enquanto as mulheres ficam com as bonecas e as panelinhas, né? Então, isso ainda é um processo de desconstrução e que as mulheres seguem em luta o tempo todo, todos os dias, para conseguir conquistar nosso espaço na sociedade e conquistar nosso espaço na ciência, principalmente. Eu tenho um belo exemplo no meu laboratório, né? Se a gente for parar para analisar, a parte majoritária do laboratório é mulher. A minha orientadora é uma mulher, a minha co-orientadora é uma mulher. Então, isso já fez muita diferença, né? Entrar em um ambiente que nós sabemos que é quase exclusivo de homens e já ter contato com duas mulheres, com uma força incrível, com um espaço no laboratório, podendo apresentar e inserir ali nesse contexto faz também toda a diferença. E é onde nós vemos que estamos caminhando por um processo aí de autonomia do nosso espaço na sociedade e na ciência também. E a nossa presidenta é uma mulher, né? É uma mulher. E isso também eu acho que ajuda a pensar a possibilidade também de mulheres gestoras, né? Gestoras de grandes instituições de pesquisa, né? Eu acho que esse também é um passo importante nessa caminhada, a se vislumbrar e a se concretizar, né? Isso. Quando você fala, né, nesse ambiente, o que você percebe que te coloca, te provoca ainda mais quando você percebe que você está num ambiente onde tem várias pesquisadoras, né? E como é que isso te ajuda a pensar no dia a dia da pesquisa? Até então é muito abstrato para a gente, né? No início, na iniciação, é algo muito abstrato, é como se nós tivéssemos um sonho e qualquer momento nós podemos acordar e sair daquilo ali. Mas com o passar do tempo e esse espaço que nós vamos tomando no laboratório, tanto pelo acolhimento também dos funcionários, é com certeza assim, definitivo para isso. Você vai passando os dias e vai conhecendo e vai se apegando em
processo que você não conhecia, né? Eu nunca imaginava ter um trabalho com carrapatos, isso nunca passou pela minha cabeça. E hoje em dia eu sou até apegada, ponho apelido. Então, nós vamos criando uma intimidade aí com o ambiente, com a ciência, que é só nossa, é um espaço íntimo, diariamente. Você está desenvolvendo uma pesquisa, eu vou tentar dizer o título aqui: Levantamento da diversidade de espécies de carrapatos e interação trófica com humanos, da coleção de artrópodes vetores ápteros, de importância em saúde das comunidades, Cavaisk Fiocruz. Esse é o título da sua pesquisa? Isso mesmo. É o título grande, pelo qual eu tenho um grande apego também. Por quê? Por que é importante que a gente... Porque a gente que é leigo, né, a gente de primeira não entende. A gente entende algumas palavras, né? Mas o que te instiga? Por que ele te dá esse apego? Não apego porque é como se fosse... Aliás, é um projeto meu, né? Então, assim, tem o meu nome ali, eu pude produzir em um modelo de TCC, que a gente também... Outra coisa que não se imagina no ensino médio. Então, o processo da pesquisa, o processo do raciocínio que a gente tem de ter na ciência, é tudo ali, tá tudo juntinho e foi tudo, né, é meu ali. Então, a gente tem um apego, cria um apego especial, com certeza, por ele. Além de ser importantíssimo também na questão da sociedade, do que a gente vive, né? Quando eu estava conversando com a Fernanda no bloco anterior, no final eu perguntei para ela o que ela gostaria de saber de uma menina que está iniciando na ciência. Ela queria saber se tem alguma figura que te inspirou. Então, figura em si, não. Né? Eu vim de uma família onde eu não tenho nenhum integrante que está do lado da ciência, então eu não tive essa figura para mim, nem na infância e nem na adolescência, mas eu acho que foi como encontrar uma parte de mim que eu não conhecia e que eu acabei me apaixonando e tomou um grande espaço na minha vida. Né? Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei dessa parte, eu sempre gostei da ciência e da saúde, então eu sempre tive interesse nisso. E quando me veio essa oportunidade no Pedro II, eu não contei nem até 3 para aceitar e para mergulhar de cabeça. E fico muito feliz de que eu tenha tido essa coragem de arriscar, entrar em um espaço novo. Eu assisti uma apresentação sua do final do ano passado, em que você mostra, né, você fala dessa sua pesquisa e no final você faz esses agradecimentos, você agradece a sua orientadora e se agradece também a si mesmo por não desistir, que é isso que você está falando agora, né? Que é a importância dessa persistência, de ter essa decisão e de persistir apesar de tudo. É isso mesmo, inclusive no momento de pandemia como esse? Claro, claro, assim, é uma luta diária, né? É um espaço até então que você entra não reconhecendo como seu, é um espaço onde há dificuldade para as mulheres, principalmente uma menina que não tem conhecimento. Eu lido ali com pessoas de mestrado, doutorado, e eu estava chegando crua de ensino médio, então é um desafio constante, tanto na aprendizagem, claro, eu aprendi coisas infinitas dentro da Fiocruz, mas não só com relação à ciência também, né? É um autoconhecimento que a gente adquire e é uma maturidade que a gente ganha, assim, tremenda, uma autoridade também, como a gente tinha conversado, né? Então, é uma luta diária e, com certeza, teve momentos em que estava tudo muito junto, semana de prova e Fiocruz e apresentação, projeto, mas a paixão, né? A paixão pelo conhecimento não deixa a gente desistir. E eu tenho que agradecer, né, a minha luta e a minha coragem que estava ali comigo o tempo todo para chegar até aqui. Que bom, parabéns. E que importante isso, né? Eu acho que é importante a gente perceber o quanto a gente se dedica, né? Os outros são muito importantes, as pessoas que nos iluminam com seus exemplos, mas essa força, essa coragem precisa ser determinante, né, para persistir. É Parabéns. determinante, sim. Que é bom. verdade. E que então
Que você tenha uma bela carreira de cientista pela frente e que se transforme num exemplo Tomara. também para as novas meninas e mulheres na ciência. Obrigado pela presença conosco. Obrigada a você, foi um prazer. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá!